Então, pessoal, vamos dar continuidade a essa segundo bloco da nossa aula de hoje. No final da parte 1, nós apresentamos aqui essa discussão aqui e esse posicionamento de Tales de Mileto, o que ele fala sobre de que tudo que existe, né, tudo provém da água, e aí ele atribui que a inteligência divina tudo faz a partir da água, né? E bem como ele diz que a Terra flutua sobre a água, né? E aí, para agora, depois de tantos anos que nós temos essa consciência, já a partir de ratificação de estudos, né? De cunho científico, de que 1/3 do mundo é composto de água, e de que, de fato, nós estamos aí sobre as águas, porque na parte inferior da Terra nós encontramos água, então dá para a gente observar o quanto o Tales de Mileto foi importante para a sociedade da sua época. E por isso que a gente continua estudando ele aqui, mesmo ele sendo um filósofo aí de antes de Cristo, mas continuamos estudando nestes dias atuais, né? E aí vamos para um outro pré-socrático aqui, que é Anaximandro de Mileto também. Ele admitiu que que todo e qualquer princípio deriva de um princípio indefinido, ilimitado e eterno, que não envelhece e é responsável pela gênese e pela dissolução do universo, né? Então, ele vai admitir que existe um princípio superior a tudo aquilo que o homem conhece, né? E de que esse princípio existente ele é ilimitado, e de que esse princípio, que ele chama de princípio, é eterno também, porque não chega a envelhecer por manter toda essa estrutura do universo, né? Abrangendo aí as partes tanto da Terra como espaço, água, aquilo que chamamos terra, água, mar e céu, né? Então, esse ser ele vai dizer que tem um princípio para a existência de tudo isso e que, portanto, esse princípio não envelhece e também não é ilimitado. E, se não é ilimitado, também esse princípio é um princípio eterno, né? O Anaximandro, ele continua falando sobre aqui a Peiron, que é a fonte inesgotável de energia que garante a transformação e a unidade do cosmos, né? Então, ele vai dizer que tem uma fonte inesgotável de energia para manter este equilíbrio, né? Daí, algumas pessoas dizem e chegam a afirmar que essa energia, que Deus é essa energia que mantém o cosmos em harmonia, né? Quando a gente observa essas afirmações, às vezes a gente até observa e até mesmo seguimos, admitimos esses posicionamentos e não sabemos em que base eles estão ancorados. E aqui nós estamos vendo que eles têm um princípio e uma ancoragem na filosofia, né? Que existiram aí, aqui como Anaximandro, que bem antes de Cristo também, ele já trouxe essas informações, já tinha esse posicionamento, né? É uma substância etérea, ou seja, infinita, né? Que está aí para manter o equilíbrio deste universo. O apeiron seria uma massa geradora de todas as outras coisas, né? Então, esse apeiron, quando ele utiliza o termo apeiron, seria essa massa que ela é geradora de tudo o que existe, né?
e aí ela mantém também tudo isso que existe, porque tudo deriva dela, né? É aquilo que depois nós vamos estudar como as massas da natureza, massa gasosa e essas coisas, né? Que aí vocês já vão estudar lá em outras unidades de conhecimento. Aqui nós temos a Ximenes, né? Também de Mileto. Veja que a cidade de Mileto ela foi uma cidade importantíssima em relação aos pensadores pré-socráticos, né? Nós tivemos aí, aqui já estamos no terceiro pensador pré-socrático, aí dos anos 585 a 525 antes de Cristo, né? O Anaximenes, ele já admitiu que o princípio de todas as coisas existentes é o ar. Lá nós vimos que um admitindo que era a água. Aqui nós já temos o Anaximenes dizendo que é o ar, né? Todas as demais coisas são produzidas a partir do ar. Ele vai dizer, a partir do ar é que as outras coisas vão gerando. Por isso que a água se torna no estado gasoso, que aí ela evapora, é ar, né? E aí ele vai dizer que todas as demais coisas estão aí a partir do ar. E depois a gente vê aí os 4 elementos que são apresentados como terra, ar, fogo e água, né? Os 4 elementos chave da existência das coisas que são sustentados aí por alguns pensadores, né? Então, nós temos aqui esse outro Anaximenes, também de Mileto, também filósofo pré-socrático, fica aí até 525 a.C. O Anaximenes ele acreditava que a água seria ar condensado, ou seja, condensou, virou água, né? E aí depois nós temos as teorias da evaporação, que a água evapora, formam-se as nuvens, e aí tem o processo de condensação, e aí se transformam em chuvas, né? Então, ele acreditava aqui que a água seria o ar condensado, né? Também o Anaximenes, ele acreditava que o fogo seria ar rarefeito, né? Ou seja, o ar pneuma constituiria a origem da terra, da água e do fogo, né? Então, os estudos que eles vão fazendo e os posicionamentos que eles vão tendo, isso vai despertando tanto para a sociedade da sua época, como para a sociedade que vem posteriormente, as gerações que vêm. E até hoje ainda se continua os estudos sobre a água, sobre o fogo, sobre o ar, sobre a Terra, principalmente, a Terra enquanto planeta, a Terra enquanto capacidade produtiva, a Terra enquanto solo, né? Continuamos estudando sobre isso para descobrirmos a capacidade da Terra como um planeta, no sentido de dar a seguridade produtiva para a alimentação da humanidade, né? Então, vejam que esses filósofos eles despertam esses pensamentos para a gente ir em busca desses conhecimentos, e aí é por isso que a filosofia aí faz o jus ao termo filosofia, que é esse amante do conhecimento, né? Essa busca pela sabedoria. Aqui temos já um outro filósofo pré-socrático, que é Xenófanes. Ele já vem aí de 575 a 460, e ele já traz um posicionamento sobre que tudo seria da terra e tudo volta à terra, né? Então, ele tem a terra aí como sendo o ponto de geração de tudo, né? Que tudo sai da terra e que tudo volta para a terra, né? Que a água sai da terra, evapora, transforma-se em nuvem, depois cai sobre a terra novamente em forma de chuva, né? Então, que a terra, o gás carbono,
ele sai da própria Terra porque sai da vegetação, e isso termina produzindo efeito no próprio espaço, né? Ele, inclusive, vai dizer que tudo que nasce é terra e água, né? Então, tudo que não é, o que não é terra é água. Portanto, esses dois elementos aqui ele passam a ser o objeto de estudo de Xenófanes, né? Ele diz que nós nascemos todos da terra e da água. Veja que ele dá esse posicionamento. E aí, depois, quando se começa a estudar a formação do ser humano, é que o nosso corpo ele é dotado por minérios, né? No nosso corpo nós temos ferro, nós temos cálcio, nós temos sódio, nós temos magnésio, e por aí vai, né? Então, todos esses minérios existentes no nosso corpo, eles estão na Terra. Daí porque o Xenófanes ele vai sustentar a sua teoria nesse sentido, de que nós nascemos da Terra, porque em nós estão todos os elementos que estão na Terra. Então, somente eles estão organizados em partículas suficiente para nos tornar saudáveis. Quando alguém tem ausência de ferro no organismo, a gente sofre, né? Passamos a sofrer, temos que recorrer à farmacologia para ingerirmos medicamentos, né? Para dar o equilíbrio do nosso bem-estar, né? Então, se tem ausência de cálcio no nosso organismo, também nós passamos mal, né? Nos sentimos mal. E aí, o Xenófanes, ele dá, a partir do seu pensamento, ele vai dizer que terra e água tudo que existe advém da terra e água, né? E que nascemos todos da terra e da água, porque nós somos formados, de fato, esse tecido que forma o ser humano é água, e o que não é água é constituído, portanto, de minérios, né? Que aí vão formando os músculos, a musculatura, os ossos, que é o cálcio, né? Que vai formar os ossos, aí dá sustentação. Se falta o cálcio, logo nós temos deficiências ósseas, né? Tudo é o um, e o um é Deus, né? Veja que todos esses filósofos, nós, principalmente na sociedade contemporânea, nós encontramos muitos filósofos se colocando em uma condição de ateus, né? Mas, quando nós recorremos aqui aos pré-socráticos, eles já têm esse pensamento voltado e na construção de que a existência de tudo isso só pode ser Deus, né? Para que tudo isso aconteça. Então, tem que ser Deus. O próprio Xenófanes, ele vai dizer que tudo é o um, e o um é Deus, né? Então, Deus que mantém tudo isso e que pode ser contemplado em tudo isso que está posto para o homem. Parmênides, de Eleia, né? Então, o Parmênides, ele também é um pré-socrático e ele afirma que nada nasce do nada e que nada do que existe se transforma em nada, né? Então, ele diz, não vamos pensar aí que do nada vai existir tudo. O que existe é porque tem uma fonte geradora para a existência de algo, mesmo que essa fonte geradora seja invisível a olho nu, mas existe algo para dar origem a isso que conhecemos de forma materializada, né? Com isso, quis dizer que tudo o que existe sempre existiu e sempre existirá. Então, ele vai dar essa sustentação de que o que existe agora já existe desde do surgimento de tudo e que sempre existirá, né? É esse o posicionamento de Parmênides, de Eleia,
que é outra cidade grega, né? Parmênides, ele vai discorrer aqui sobre as transformações que se pode observar na natureza. Então, achava que não seriam mudanças reais, ou seja, não eram mudanças reais. Essas transformações que a gente observa pela própria ação do homem, mas que não é algo real, né? É algo que vai ocorrer dado a interferência, né? O que se materializa aí, mas que, se não houver essa ação, ela permanecerá no seu estado originário. Heráclito, aqui nós já estamos nos aproximando aqui, já no século IV a.C., né? O Heráclito, ele já tem um posicionamento aí que nada é permanente, exceto a mudança. Veja, diz que nada é permanente, tudo o que é permanente é a mudança que vai ocorrendo nas coisas, as mudanças que vão acontecendo, inclusive com o próprio ser humano, na própria parte estética, na própria formação desse ser humano, do desenvolvimento físico, biológico, do próprio ser humano. Ele propunha que a matéria básica do universo seria o fogo. Então, o Heráclito, ele já disse que, olha, o fogo é que é aí a origem de tudo, né? Ele vai ter essa concepção, a origem do próprio universo, né? Porque se temos o Sol, que não podemos sequer ficar exposto ao Sol, porque não resistimos na nossa condição de ser humano aqui, se ficássemos exposto ao Sol direto, tanto é que, para isso, o homem teve que desenvolver, a partir da sua competência, as habilidades da construção de abrigos para fugir não só dos animais, para se guardar e se proteger não só dos animais, mas das próprias intempéries da natureza, inclusive da insolação, né? Uma outra questão que ele coloca é que a mudança constante, o fluxo, ou as mudanças que vão acontecendo, seria a característica mais elementar da natureza. Ou seja, é algo elementar, que é essa transformação que a própria natureza vai produzindo aí dentro, e aí, com isso, cria-se essa concepção de que o mundo continua se formando, né? E de que a natureza continua se formando. E o que vai acontecendo são processos de transformações da própria natureza. Quando se fala aí de um terremoto, é uma ação da própria natureza no seu estado normal de transformação. Um vulcão é a própria natureza passando por um processo de formação, porque dali vêm as larvas, essas larvas vão formando outras rochas, né? Então, é a própria natureza se transformando, né? Esse, de acordo aqui com Heráclito, né? Seguindo um pouco mais adiante, o Heráclito, ele continua aqui dizendo que tudo muda, nada permanece igual, disse Heráclito, né? Então, é dizer que tudo muda, né? Por exemplo, a natureza, se nós temos um espaço da natureza que hoje temos uma vegetação, daqui a uns 30, 40, 50 anos, se não for a ação do homem, essa vegetação ela estará muito mais densa, as árvores estarão muito maiores e inclusive, bem mais robustas, né? Ontem mesmo passou a reportagem do pé de mirindiba aqui em Palmas, né? Que tem uma estrutura aí que é de quase 5 metros, o seu tronco, né? Por que que ele está ali? Isso aqui, se fôssemos pegar pela visão aqui de Heráclito, é a transformação que ele vai passando diante dos anos que vão também passando. Ele vai se transformando em uma árvore mais robusta, um caule diametralmente maior, né? E a sua própria estrutura, os galhos, os ramos
vão se estendendo muito mais. Então, isso, se não houver uma interrupção, as coisas vão se transformando. Daí porque ele sustenta que nada permanece igual. E igual também nós, os seres vivos, né? O homem, nós nascemos pequenininho, passamos aí por um processo de desenvolvimento físico e biológico, né? E psicológico também, e depois temos uma certa estagnação e vamos nos transformando quando passa ali já para a velhice, né? Para o idoso, e depois chega-se à velhice, e, por fim, nos transformamos em pó novamente dentro daquela concepção, sem querer ser ortodoxo, né? Mas lá o princípio bíblico é que tu és pó e em pó te tornarás, né? Tem uns que não querem transformar, ou seja, tem uns que levam isso tão a sério que são cremados para virar cinza mesmo, que não deixa de ser pó, né? Tudo está em mudança, em movimento constante. É o que nós vemos. Tudo vai mudando. Hoje a gente diz assim, eu lembro quando eu cheguei aqui na região de Araguaína, no norte de Goiás, nossa, praticamente nós tínhamos ali 6 meses de chuva intensa, e depois, nesse período, que é chamado aqui o período da seca, sempre a gente tinha chuvas intercaladas nesse período, né? A temperatura era uma temperatura agradável, né? A gente, mesmo no interior, na roça, mas precisava de cobertores para dormir, porque fazia frio, né? Na própria cidade de Araguaína, eu lembro, isso não faz tanto tempo, né? Eu tinha aí os meus 6 anos de idade, né? Mas a gente, quando ia para a cidade, ia dormir na cidade sem usar ventilador, ar-condicionado, né? Nem se pensava nessa época, mas sem ventilador, e a gente sentia frio, que tinha que utilizar cobertor, né? Então, veja, hoje a gente já, às vezes, com o ar-condicionado ligado, ainda transpira, né? Então, o Heráclito, ele vai assegurar que, se ele existisse hoje, ele ia assegurar mais ainda o seu posicionamento, dizendo que tudo que está em mudança, tudo está em mudança e em movimentos constantes, né? Dentro desse contexto, dessas transformações que vão acontecendo, né? O Demócrito também é um pré-socrático. Veja que nós estamos trabalhando aqui com esses filósofos pré-socráticos, porque depois nós vamos estudar aí algumas correntes filosóficas ou concepções filosóficas. E aí há necessidade de conhecermos desde os pré-socráticos para acompanharmos esse prosseguimento e essas transformações e esses posicionamentos filosóficos e ideológicos, né? O Demócrito, ele acreditava que todas as coisas eram fundadas por uma infinidade de pedrinhas minúsculas, invisíveis, cada uma sendo eterna, né? Imutável, indivisível. Aí, estas unidades mínimas deu o nome de átomos, os átomos, que nós conhecemos hoje, que vai lá para a cadeia da física, né? Quando se estuda os átomos, né? Veja onde está a origem desse pensamento para se estudar os átomos. Está lá em Demócrito, um filósofo pré-socrático, não? Então, vejam a importância desses pensadores para aquilo que temos hoje na nossa sociedade e que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida estudantil, e que, olha, que essa parte aqui da química e da física, que o átomo ele entra aqui tanto na química quanto na física também, mas é cansativo para a gente aprender, né? Quem não tem uma boa habilidade e facilidade para compreender para a área das ciências exatas e ciências da Terra, tem dificuldade. Quem está mais voltado para a área das humanas sofre para aprender isso aqui, que foi
discutido e sustentado por esses pensadores pré-socráticos, antes de Cristo, né? O Demócrito, ele fala que átomo significa indivisível. Cada coisa que existe é formada por uma infinidade dessas unidades indivisíveis, né? Então, nós seríamos aí a junção de quantos bilhões, ou trilhões, ou quatrilhões de átomos para chegarmos nos apresentar de forma corpórea, assim, né? Mas esse é o posicionamento de Demócrito, né? Veja que isso porque se os átomos também eles fossem possíveis de desintegração e pudessem ser divididos em unidades ainda menores, a natureza, o que ele diz, a natureza acabaria por diluir-se totalmente. Quer dizer, aí não existiria natureza, seria tudo diluído. Esse é o pensamento de Demócrito, né? Pitágoras. Pitágoras é de Samos, ele leva esse nome pela cidade, né? Então, ele defendia uma doutrina com ênfase na metafísica e na filosofia dos números e da música, como essência de tudo que existe. Veja que a física, e aí a filosofia, ela se orgulha disso, dizendo que todas as demais ciências, ela tem a sua origem e a sua base na filosofia. Porque veja aqui o Pitágoras, né? Tem até na filosofia, na matemática, o teorema de Pitágoras, né? E o teorema de Pitágoras é difícil para a gente compreender, né? Para a gente estudar, para discutir, né? Veja, é um pensador pré-socrático, mas ele já pensava essa estrutura dos números, né? Por isso que dá o teorema de Pitágoras por ter sido pensado pelo próprio Pitágoras e está dentro das ciências exatas, né? E aí ele ainda diz que isso vai acontecer aqui na música, nos números e da música, é a metafísica, ele dá ênfase na metafísica e na filosofia dos números e da música, como essência de tudo. E aí nós temos na música as partituras, né, que dá um trabalhão para a pessoa se tornar um músico, compreender as partituras, os tons, subtom. Não é somente o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Vai muito além do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Essas são as 7 notas, mas cada nota dessa tem uma infinidade de divisões e subdivisões que, por sua vez, leva a tonalidades diferenciadas, né? Daí os músicos que o digam, e principalmente aqueles que fazem parte dos grandes corais e dos grandes concertos, e até mesmo da música lírica, né? Porque vai existir sons e tons que a capacidade vocálica humana não tem condições de alcançar. Daí vem, inclusive, o auxílio das tecnologias para poder dar alguns efeitos dentro de um contexto musical, de uma melodia, né? Bom, conhecendo o Pitágoras, né? Vamos falar um pouco mais sobre ele, de que o Pitágoras ele é autor dos famosos teoremas de Pitágoras, que nós falamos, né? E conseguiu fazer com que a educação ética da escola se ampliasse e se tornasse reforma política, né? Ele traz isso para a escola e ele já tem essa concepção de que aqui na educação, fazer com que a educação e a ética da escola pudesse se ampliar para produzir aí a reforma política. E aqui falando em política, no sentido de políticas educacionais,
para o favorecimento da compreensão, dos graus de instrução e da construção de saberes úteis para a sociedade. Afinal de contas, por que estudamos? Nós estudamos para termos um espaço na sociedade, mas esse espaço que temos na sociedade é porque esses conhecimentos que adquirimos, eles se tornam úteis para promover o bem dessa sociedade da qual nós fazemos parte. E é qual? E que nós, na condição de membros dessa sociedade também, vimos aos cursos superiores com esse pensamento também de melhorarmos as nossas condições de vida. Isso não nos faz sair da sociedade, permanecemos nessa sociedade, porque se eu tenho melhores condições de vida, eu vou ter mais capacidade, mais poder de compra. Se eu tenho mais poder de compra, eu vou ajudar ali ao comerciante, porque eu vou consumir mais, vou pagar mais, alguém vai se beneficiar desse meu bem-estar também, né? Aqui nós vamos prosseguir, e aqui sim, eu vou fazer uma pausa na gravação da nossa aula, porque ela vai parar por aqui, esse bloco, essa segunda parte, e eu vou comentar um pouco com vocês sobre